Já na aula 2, o que eu quero trazer aqui para você? Quanto tempo eu preciso dormir? E aí, tem diversos estudos e hoje os gurus trazendo um monte de metodologia, mas a primeira coisa que você vai talvez me perguntar é quanto tempo você precisa dormir. E na verdade eu tenho recebido muitas perguntas a respeito disso. E é isso que você vai contar para mim. Inclusive a gente tem uma área e você pode ter um acesso, sempre poder falar comigo, que eu estou à disposição para poder te ajudar. Então, como que eu vou saber quanto tempo eu preciso dormir? Então a gente vai passar, por exemplo, desde a fase do bebê até a fase do idoso, para a gente ter uma ideia mais ou menos do quanto a maioria das pessoas, elas daquela faixa etária, ela precisa dormir. O que não necessariamente quer dizer que você está dentro dessa média, mas só que você já vai ter uma ideia, se você está dentro dessa faixa, o que mais ou menos quanto você precisa dormir. Então, lembrando aqui, você é um ser único. Você é você. Eu sou eu. Minha mãe é minha mãe. Minha mulher é minha mulher. Meu filho ou minha filha é meu filho e minha filha. Cada um tem a sua necessidade de sono. Mas o que é importante você saber? Um bebê ou um recém-nascido, ele precisa ter mais horas de sono, mais ou menos 14 horas de sono, às vezes até mais. E por que isso? Porque o sono é importante para o desenvolvimento cognitivo ou neurocognitivo do neném ou do bebê. E ele tem um padrão de sono único. Ele tem fases dos sonos diferentes e a gente vai conhecer como são todas essas fases do sono. E ele tem um sono polifásico. E esse conceito é muito importante para você saber. Um sono polifásico, ele é um sono que se divide em vários momentos. Polifásico, vários momentos. E um sono monofásico, que é o seu sono, ou que é o meu sono, ele é um sono concentrado no período único. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai concentrando o nosso sono em um único bloco, consolidando no período da noite, ou no período noturno. O idoso, o que acontece com o idoso? Ele perde alguns sinalizadores ambientais e aí esse bloco do sono fica um pouco dividido. Então, vou tentar mostrar aqui para você como que é essa coisa do sono polifásico e do sono monofásico e ao mesmo tempo, mais ou menos ao longo da vida, o quanto tempo cada um precisa de fato para dormir. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho 24 horas. E aí, nesse período corresponde ao período noturno. E aqui em cada linha eu tenho uma fase da nossa vida. Então eu tenho o bebê, eu tenho a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. O que vai acontecendo à medida que a gente vai envelhecendo com o nosso sono? O bebê, todo mundo sabe, tem aquele sono polifásico, que o que é vários bloquinhos, né, de sono durante as 24 horas. Então para o bebê não existe noite e dia ainda. Por que não existe noite e dia? Porque ele não tem a maturidade no sistema neurológico dele que define o ritmo vigília ou sono 24 horas. Ou então o claro e o escuro. Então o bebê ele é imaturo neurologicamente falando. E ele não sabe ainda como que é o ritmo circadiano dele, ou seja, o relógio biológico das 24 horas dele mesmo. Até os 3 meses mais ou menos de idade, ele mantém essa condição. Então o organismo dele não consegue diferenciar ainda, do ponto de vista metabólico, o que é dia e o que é noite. E à medida que o bebê vai crescendo, ele começa a amadurecer esse sistema neural ou neuronal. E nós, com pistas ambientais e comportamentais, a gente vai tentando consolidar o sono dessa criança, que agora já é uma criança no período noturno. E aí o que acontece? Ele pode ter sim alguns períodos de sono, porém a maior parte do sono dele vai se concentrar já no período noturno ou à noite. E ele vai ter a sonequinha dele, talvez da manhã, e ele vai ter a sonequinha da tarde, mas é diferente do bebê, porque já tem uma concentração maior no período noturno ou à noite. Então, só que a noite do adolescente, por exemplo, ela começa mais tarde e ela termina um pouco fora do período da noite do adolescente, o que é mais longa. O adolescente, ele precisa dormir mais horas do que o adulto. E por que isso? Porque ele também está numa fase de desenvolvimento metabólico, hormonal, neurológico muito intenso. Toda aquela fase do crescimento. Então, de fato, o papel do sono é fundamental no desenvolvimento. Então, ele precisa mais horas de sono. E aí, outra coisa interessante é que o adolescente, ele tem o que a gente chama do atraso da fase fisiológica. E o que isso quer dizer?
ele vai dormir mais tarde mesmo, é normal isso. Então ele não só por causa do celular, e não só por causa de videogame ou de telas, que o adolescente dorme mais tarde. Porque fisiologicamente, o start ou o início para ele começar a dormir é mais tarde. E o adulto, como é que funciona o adulto? O sono, né, no adulto. O adulto, em tese, ele deveria concentrar aqui o período do sono dele entre 7 e 9 horas, mais ou menos, que é o tempo médio que as pessoas ou que o adulto deveria dormir. E o que acontece com o idoso? O idoso perde um pouco as pistas ambientais, como já foi falado, e quando a gente perde pistas ambientais, o nosso organismo fica mais livre. E aí ele dorme no momento que a pressão do sono está mais alta, e aí não necessariamente à noite. Por isso que você vê o seu avô, o seu avó, o seu pai ou a sua mãe, muitas vezes tirando aqueles cochilos. Então, quando ele dorme fora da noite, isso também acaba muitas vezes atrapalhando o sono noturno dele, porque a gente precisa colocar na conta a quantidade de sonecas que você tirou para computar o total do seu sono. Então, o idoso, ele dorme menos à noite. Mas por quê? Exatamente porque às vezes ele tem um cochilinho à tarde e porque às vezes ele pode até fazer uma sonequinha também na parte da manhã. Então, vamos colocar aqui mais ou menos o idoso durma de 7 a 8 horas. Se ele tirou a sonequinha meia hora de manhã e meia hora à tarde, isso tem que ser colocado 1 hora de sono no total de sono que ele vai dormir ou que ele dormiu. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho que o idoso, ele tem uma necessidade diminuída de sono e ele tem uma necessidade de sono parecida com a necessidade de sono do adulto. Só que ele não consegue dormir. E às vezes, uma das queixas do idoso é justamente isso. Ele só conta o tempo que ele dormiu à noite e não colocou em conta ou esqueceu de colocar em conta o tempo que ele dormiu durante o dia. Então, entendeu como que funciona esse começo, o sono da criança, do idoso, do adulto, do bebê, do adolescente? Então, o adolescente tem uma necessidade em média maior ou em torno de 10 horas de sono, as crianças, e a mesma coisa, os bebês podem chegar até 17 horas de sono. Então isso é uma média. Você pode até estar fora dessa curva. Agora, o que é interessante, e a gente lembrar aqui, é uma queixa frequente a questão da necessidade de fazer uma soneca tarde, ou cochilar ou dormir pouco. Será que essa soneca de tarde, ou eu conto como tempo de dormir também? No meu caso, por exemplo. Então, o que é importante a gente lembrar é que há pouquíssimo tempo, ou muito pouco tempo, e a gente está falando do ponto de vista evolutivo do ser humano, o ser humano tinha um sono polifásico. Por quê? Porque nós vivíamos em função da luz natural. Nós vivíamos em função da luz solar. E aí, o horário de dormir era basicamente poucas horas depois que anoitecia, e o horário de acordar era justamente quando o sol nascia. Nós tínhamos o start, ou o início, da inibição da melatonina. Então, o que aconteceu? E por que isso, eu digo de forma recente, quando nós inventamos a luz? Porque a luz foi horrorosa ou muito ruim para o nosso ritmo biológico. Por quê? Porque nós usávamos a luz externa para clarear a nossa noite, e quando eu uso a luz, por exemplo, elétrica, para clarear a noite, eu acabo mudando o meu horário de dormir e de acordar, o que acaba interferindo diretamente no meu relógio biológico. E junto com essas coisas de ter inventado a luz, a gente teve também no meio da sequência da Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial fez o quê? Como eu já falei anteriormente, ela criou um conceito de progresso onde ela trouxe essa questão da produtividade a qualquer custo. Ou seja, vamos prejudicar primeiro o quê? O meu sono. Então durmo menos e aí você vai conseguir produzir mais. E por que isso? Porque você só produz quando você está acordado. E se você produzir mais, a gente progride mais, a gente ganha mais dinheiro e assim sucessivamente. Então, nessa época, o ser humano mudou drasticamente a condução de sono dele. E aí, o que aconteceu? Esse período aqui de 7, 9 horas, ele foi encurtado. Então, por que eu acabei encurtando o período do sono? Porque eu preciso produzir, porque eu preciso progredir, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ter sucesso. Então, o homem que tinha um sono com um cochilo à tarde, que algumas culturas mantêm, a tal siesta, por exemplo, às vezes o cochilo é no meio da manhã ou um horário determinado para dormir, e que esse período era, por exemplo, o período noturno, de repente ele começou a dormir só à noite.
em um tempo menor. Agora, isso de algumas centenas de anos para cá, será que eu estou sincronizado com o meu sono, ou com o meu relógio biológico, com o meu DNA? Será que o meu ritmo biológico social ele está sendo sincronizado com o meu ritmo biológico físico e com o meu ritmo biológico metabólico ou até com o meu ritmo biológico cognitivo? Provavelmente não. Então eu preciso dormir aquela quantidade de horas que eu preciso dormir, porque você precisa descobrir, inclusive, qual é a quantidade de horas que é o ideal para você. Mas lembrando, a gente tem mais ou menos aquela média.